É, pessoal, eu acho que eu perdi a live. Eu acho que eu perdi. Infelizmente, na hora que eu fui salvar a live, eu acabei encostando no celular e o aplicativo fechou. Aí ele fechou. Quando eu abri de novo, ele deu erro. Não foi. Ai, que pena. Bom, eu vou esperar mais um pouco. Se não tiver sido salva, então a gente parte para mais uma agora, lógico, mais rápido, né? Porque o meu tempo ficou mais curto, né? Mas vamos lá, para a gente resumir o que a gente falou na outra live, né? Que aparentemente foi perdida, né? Então vamos lá, eu estou falando aqui segurando com a mão, nem botei no suporte não. Ato ilícito, seu conceito está previsto no artigo 186 do Código Civil. E ele vai dizer assim, ele é autoexplicativo, hein? Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, o ato ilícito, eu estou falando do ilícito civil, tá, pessoal? Não confunda com o ilícito penal. Então, o ato ilícito é a prática de algum ato, seja ele por ação ou por omissão, seja por negligência ou seja por imprudência, que viola algum direito e causa algum dano a alguma pessoa, a outrem, né? A alguém ou a alguma pessoa. Ainda que esse dano ou esse prejuízo seja exclusivamente moral. Bom, o resultado daquele que pratica um ato ilícito é o dever de reparar o dano, o prejuízo causado, que vai nos remeter ao previsto no artigo 927 do Código Civil. Eu também vou ler aqui para você, que ele vai dizer assim: aquele que por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a reparar. Então, se a pessoa praticou algum ato ilícito, que é a união de violação de um direito mais o prejuízo, um dano causado a alguém, então ela fica obrigada a reparar. Exemplos de ato ilícito: acidente de trânsito, em que acidente de trânsito naturalmente tem prejuízos materiais, né? Aquele que violou as regras de trânsito, que não respeitou a velocidade, que avançou o sinal vermelho, que atropelou alguém, ele cometeu um ato ilícito porque ele violou as leis de trânsito e ainda causou um prejuízo a um terceiro, a alguém. Então aí tem um exemplo de ato ilícito, né? E naturalmente nasce o dever de ressarcir, né, de reparar o prejuízo causado, né? Lembrando que os prejuízos ele pode ser material, moral e estético. Então, a lei deixa claro essas questões também. A lei, a jurisprudência e a doutrina vem trazendo aí essas hipóteses de reparação civil. Agora, há casos em que não há que se falar em ilícito civil. São em duas situações previstas lá no Código Civil, no artigo 188. Eu vou ler para vocês também. Não constituem atos ilícitos os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido, né? E 2, a deterioração ou a destruição da coisa alheia ou a lesão à pessoa a fim de remover perigo eminente. Então aqui vamos falar resumidamente o que não é considerado ato ilícito. O inciso 1, quando fala atos praticados em legítima defesa, se você está se defendendo e aí causou algum prejuízo a alguém, está se defendendo, você está prevenindo. Legítima defesa, não há que se falar em ilícito civil, né? Se você é um policial, está trabalhando no exercício do seu dever e aí por alguma razão esbarra em alguma coisa, quebra para pegar o bandido, também não há que falar em reparação civil ali, porque o militar está
exercício das suas funções, né, estrito, né, exercício regular de um direito que é reconhecido, que é manter a ordem, né, que é em busca do infrator, do delinquente, e às vezes, para que isso aconteça, há alguns prejuízos no caminho. Então, tá? Então ali nós temos um exemplo daquele que está praticando o ato no exercício regular de direito. O maquinista da prefeitura, que tem uma determinação judicial para poder derrubar uma casa, por exemplo. O funcionário público que vai cumprir uma ordem judicial para derrubar uma casa, e ele vai lá e derruba aquela casa sobre ordem judicial, ele não comete ato ilícito. Por quê? Porque ele está no estrito cumprimento do seu dever, que é cumprir a ordem judicial, e, além de tudo, como um funcionário, como um subordinado, ele cumpre aquilo que foi legalmente autorizado por ele, autorizado por lei, nos termos do artigo 188, e mais ainda por autorização judicial, por autorização do juiz. Exemplo. Exemplo 2 agora. No caso de deterioração ou destruição da coisa, ou lesão à pessoa a fim de remover perigo iminente. Aqueles casos em que a doutrina fala assim, uma casa pegando fogo, e aí tem alguém lá dentro, e a pessoa que está de fora vê que tem alguém lá passando mal, que está desacordada, e entra na casa. Para entrar na casa, como a porta está fechada, ele vai, pula, quebra a janela e entra e pega a pessoa, pega essa pessoa, salva ela, e nisso essa pessoa acaba se machucando um pouquinho, alguma coisa, né? Corta lá nos cacos de vidro, mas ele salva a vida dessa pessoa. Neste caso, não há que se falar em reparação civil, porque não há que se falar em ato ilícito. Por quê? Porque essa pessoa, ela produziu um dano, né? Ela provocou uma destruição da janela, mas em prol de algo maior, que é a vida. Então, não há que se falar em ato ilícito nesse caso. Só que o exemplo 2 é o seguinte: caso essa pessoa que foi salva, né, que foi salva da casa que estava pegando fogo, lá depois na frente, ela resolve acionar aquele que salvou, falando que, olha, você quebrou a janela da minha casa e, além de tudo, me deu aqui machucou meu braço aqui, tem uma cicatriz aqui que está me constrangendo, eu quero sim reparação. Neste caso, não há que se falar em reparação civil, porque aquele que cometeu o ato, né, ele foi em prol da vida da pessoa. Então não há que aquela no futuro, a pessoa que foi salva falar, ah, não, você não precisaria ter quebrado a janela, não, você me machucou, quebrou a janela e tal. Então não há que se falar em ato ilícito. Agora, o cuidado que a gente tem que tomar é quanto ao excesso. Tudo aquilo que excede ao necessário para que o perigo iminente fosse afastado, aí já não há que se falar mais em isenção do ato ilícito. Aí sim, aí nasce o direito de reparação. Isso está previsto no parágrafo único do artigo 188, que vai falar assim, ó: no caso do inciso 2, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessários, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo. Então, quando há excessos, aí sim há necessidade nasce o direito daquele que foi prejudicado ou que teve a coisa destruída de ser ressarcido. Ok? E para terminar, eu falei também na live, que salvo engano não foi, eu vou ter que ver se ela foi perdida, provavelmente ela foi perdida. Se não for, eu vou apagar ela e vou manter essa daqui. Foi sobre a questão do abuso de direito. O abuso de direito também é um ato ilícito e está previsto no artigo 187 do Código Civil. E são aqueles casos em que a pessoa, ela tem um direito, mas ela também abusa dele, ela se excede. Exemplo, o credor que cobra uma dívida que já foi paga pelo devedor. Então, no momento em que ele cobra uma dívida que já foi paga,
ele abusa do direito dele, porque existia sim o direito de cobrar desde que o devedor estivesse efetivamente devendo. Como o devedor não está devendo ou já pagou a dívida, então houve um abuso de direito, e neste caso a cobrança de dívida já paga, segundo o artigo 940 do Código Civil, deve ser ressarcido em dobro para aquele que foi cobrado. Porque não é nem devedor mais, né? Se ele já pagou a dívida, ele deixou de ser devedor e ele é o injustiçado, né? Recebendo uma cobrança duas vezes. Ok? Há um caso também de abuso de direito quando o credor e devedor pactuam alguma obrigação, mas parcelado. E aí ficou combinado de ser pago parcelado, o devedor está pagando regularmente o débito, mas aí o credor dá na cabeça e quer antecipar o pagamento, e fala, não, agora eu quero que você pague isso antecipado, quero que você comece a cobrar as parcelas que ainda nem venceu. Neste caso, há um abuso de direito também, inclusive previsto no artigo 940 do Código Civil, porque o que ficou pactuado faz lei entre as partes. Ficou pactuado a prazo, a não ser que o devedor concorde em antecipar e chegar a um consenso, não se pode cobrar uma dívida parcelada antecipadamente se o devedor não está dando nenhuma causa, se o devedor está pagando direitinho, não está atrasado. Então, se por acaso o credor, né, vier a cobrar a dívida que é parcelada antecipadamente, ele comete ato ilícito, porque há um abuso do direito, né? Apesar dele ter o direito de receber, ele não tem o direito de pedir antecipadamente o pagamento das parcelas sem a concordância do devedor, ok? Então esse é um exemplo também típico, que no caso de cobrança de parcelas que ainda não venceram, o credor ele fica obrigado a reparar o dano em dobro da parcela que ele está cobrando, ok? E isso também tem a ligação lá com o previsto no Código de Defesa do Consumidor, nas relações de consumo, em que as empresas fazem cobranças também de parcelas que nem deveram, que nem foram vencidas ainda. Isso tudo cabe reparação civil, porque é um ilícito civil devidamente regulamentado pelo Código Civil. Ok? Bem, há muito o que falar sobre ato ilícito, mas eu gostaria de me limitar a esses pontos, já que aqui o objetivo é trazer à luz aquilo que você, o consumidor, ou pessoa, o civil, né, que não tem conhecimento da lei, de forma simples, bem objetiva, entender o que vem a ser ato ilícito, né, e as consequências daquele que pratica esses atos. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, e se ajudou, curta, comente aí o que você achou do vídeo, né? Se você já passou por alguma situação de abuso do direito, né? Deixa aí um comentário, e curta, comente, compartilhe, e é isso. Muito obrigado por essa oportunidade, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima live.